Eu vou confessar pra vocês que apesar da maioria desses desenhos serem bem mais antigos do que acho que todos nós aqui, acredito que muito dessa coisa das TVs brasileiras quererem economizar o máximo possível para o desenho da criançada, passando os cartoons da década de 50, 60 e por aí vai, o que não é problema, tem vários deles que são muito bons realmente, mas enfim, né, eles passaram a exaustão por aqui. Eu tendo a falar, e eu não sei quanto a vocês, mas alguns dos desenhos que a gente vai falar aqui hoje, eu cheguei a ver alguns desses episódios. Vocês se lembram disso? Então, eu lembro de um monte deles, cara. Eu tava lendo a pauta e vou te falar que eu fiquei, tipo, surpreso. Falei, peraí, isso aqui foi banido? Isso é o que eu vi. Pois é, né? Eu acho que eu esbarrei em dois momentos. Eu era o meme do Pikachu de boca aberta, com algumas coisas nos desenhos, e outras era reconhecimento de que já tinha visto o desenho. Sim, sim. E assim, era bastante comum, né? Um dos clássicos que a gente vai falar aqui, vem muito dessa polêmica das questões raciais, da representação de estereótipos racistas, né? Dos Estados Unidos. Cara, quantas vezes a gente não viu num desenho animado do Tom e Jerry, do Pica-Pau, o que seja, alguém ter a cara explodida e a piada era, depois da cara completamente, né, esfumaçada, ter ali a representação estereotipada de um negro, né? Ou de uma população tribal, ou coisa nesse sentido. Hoje, pra gente, a gente sabe o quão isso é meio bizarro, né, de ser representado hoje em dia. Tanto que não existe mais. Depois de um tempo, eu percebi que, mais velho, eu, sei lá, em dado momento, tava na casa de outra pessoa e tal, que eu não costumo assistir muito TV aberta, nem muito TV fechada, nem tenho TV a cabo aqui em casa. Mas às vezes tô na casa de uma pessoa, e a pessoa tem um filho ou uma filha, tá no desenho e tal, aí eu vejo, esse episódio tinha uma parte que não tá mais aqui. E o que tá acontecendo, gente? E muitas dessas cenas ou foram retiradas ou episódios que nunca mais vão ser passados e por aí vai. O que eu acho que choca muita gente, porque é um assunto que ele acaba se tornando muito controverso por diversos motivos, principalmente porque tem pessoas que, até mesmo por um ato, eu acredito, posso até estar sendo um pouco benevolente com essas pessoas, mas até por um ato de ingenuidade, né, de falar, poxa, qual o problema disso, né? É só uma brincadeira, é só uma piada, não tem nada a ver esse tipo de coisa. Mas que a gente sabe como isso ressoa hoje, né? E o quão é estranho. É sinistro, assim, porque a gente tenta... Claro, você tem que olhar esses desenhos e essas coisas dentro da questão de época, né? Você tem que ver como que na época isso era aceito. Pra mim é genial de ver esses desenhos que eu penso, yay, olha como a gente tá melhorando como humanidade. Porque normalmente eu não penso que a gente tá melhorando como humanidade, né? Os últimos tempos tem sido difícil de lembrar, assim, que talvez a gente esteja num caminho decente. Mas eu acho que alguns desses desenhos eu lembro de ver mais referências sobre eles do que ver eles propriamente ditos, assim. Mas eu demorei muito pra ver TV, né? Eu não tinha TV em casa quando eu era bem pequena, então acho que isso faz uma certa diferença também. Falando sobre estereótipo, o Acre não tinha TV, Tupá? Como é que era essa história? Ou era especificamente sua casa que não tinha TV? A minha casa especificamente não tinha TV. Inclusive, quando fui comprar, minha mãe comprou a TV, eu já era, acho que eu tinha 7 anos, eu acho. E foi quase assim, tipo, porque as pessoas do trabalho dela e tal falavam, coitada dessa criança sem TV, que maldade. E minha mãe, tipo, não, velho, tá de boa. Eu achava de boa também, eu não fazia grandes questões de uma TV, eu tinha tantas coisas pra fazer. Caçar demônio, né? Essas coisas, né? Você vê, é um mundo cheio de aventuras. Olha aí, ó. Bem, gente, hoje a gente vai falar um pouco sobre as controvérsias e também sobre desenhos proibidos, censurados. Afinal de contas, o que estão fazendo com as nossas crianças? Exclamação, exclamação, 11, exclamação, exclamação, né? A gente vai comentar muito sobre isso logo depois dos recadinhos e a gente já volta. Não há nada de errado com seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial.
momento de recadinhos aqui no Mundo Freak. Isso mesmo, eu sou a Ira Croft e vim aqui dar os recadinhos e informações para vocês. Para começar, agradecer a cada um que foi buscar o livro pessoalmente no evento de lançamento do Martelo das Feiticeiras, do mais amado, do mais querido escritor deste Mundo Freak, o Andrei Fernandes. Muito obrigada a você que saiu da sua casa, que enfrentou calor, chuva, carnaval, gente pra caramba pra estar lá com a gente. Foi muito, muito foda, muito legal. Muito obrigada também a você que não pôde estar com a gente pessoalmente, porque mora longe, eu tava ocupado, trabalhando qualquer coisa, mas que colaborou, que deu seu RT, que tem nos apoiado. Valeu demais. E quando você receber os seus livros, marque a gente pra gente retweetar e agradecer por você estar lendo e acompanhando todo este trabalho. E já que eu estou agradecendo, vamos agradecer também a você que colabora financeiramente para que esse projeto continue com a qualidade que ele está. Você faz parte desta família, você faz parte deste projeto, porque é você que nos incentiva a fazer assim, continuar cada vez melhor. Gente, recadinho importante agora. Seleção de pauteiros. Última semana. Olha, presta atenção agora nessa chamada. Até quinta-feira que vem só encerra o recebimento das pautas para essa seleção. Lembrando, são 3 páginas em PDF e precisa ter o teu nome. Envie para contato@mundofreak.com.br. E falando em contato, você que está sempre interagindo e conversando com a gente no Twitter e no Instagram. Olha, quando você mandar mensagem pra gente que for importante, não manda inbox ou DM, manda aqui. Porque a gente recebe tanta coisa, a gente conversa com tanta gente o dia todo, que se for um pedido, uma informação importante, uma história para acontecer comigo, pode se perder. Então, manda contato@mundofreak.com.br. E agradecer também aos pauteiros que ajudaram no tema deste episódio. Davi Meshman, GR Machado e Tati. E estamos no mês de março. Mês de março vocês já sabem, né? A gente comemora o Dia das Mulheres. E para celebrar este mês, o Ponto G está de volta, sim, o nosso programa quentinho e informativo falando sobre mulheres que marcaram a história. Acompanhe o feed, assine, dê o seu RT, compartilhe e ajude também a gente chegar em muito, muito mais pessoas para ouvir sobre a história de mulheres. Lembre de procurar no feed por Ponto G, siga as nossas redes sociais, @programa_G no Twitter e no Instagram e acompanhe o Preciosa Madalena, um portal com mulheres podcasters. Gente, um beijo, muito, muito obrigada e até o próximo programa. Tchau! Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak Confidencial. Eu sou Andrei Fernandes e hoje vamos falar sobre os desenhos banidos da TV. Afinal de contas, existe assunto mais freak do que a gente olhar para um desenho animado que, na maioria das vezes, está lidando ali com... Acho que até começa aí o preconceito meu, né? Eu já ia falar que a maioria das vezes está lidando com o público infantil. Mas, ocidentalmente falando, a gente está muito mais acostumado a ver animações voltadas para um público infantil e muitas das vezes, quando a gente está lidando aí com desenhos antigos, a gente vai lidar com outro contexto e trazê-los aqui pra frente, graças ao Silvio Santos, passando até hoje o He-Man, é possível, e então a gente vai sempre lidar muito com esse tipo de coisa, né? Temos aqui ela, Tupa Guerra, pra me ajudar. Olá a todos. Vocês veem, né, que alguém que não via TV quando era criança, mas eu acho desenhos fascinantes, eu acho curioso e interessante, e ajuda a gente a ver que talvez o mundo esteja melhorando ou não, né? Temos aqui também um convidado especialíssimo, nosso queridíssimo Igor Rodrigues. E aí, tô aqui hoje testemunho ocular da história. Aliás, o que mais me surpreende, cara, quando eu tava olhando a lista do material que a gente ia lidar, não são os desenhos bizarros que foram proibidos, são os desenhos que passaram e que eu lembro que estão aí à solta, cara, e com cenas tão bizarras quanto, né? Mas... Total. Exatamente. Tem um tal de Naruto que o pessoal fica pelado, é impressionante. Não, peraí, o Japão é outra coisa. O Japão não entra nessa... O Japão é uma outra parada.
E temos aqui ela, nossa queridíssima Mari. Olá, gente, tudo bem? Então, quero parabenizar as pessoas que fizeram essa pauta aqui. Ó, sensacional, muito boa. Olha aí, fica aí o parabéns aí pros pauteiros. Bem, gente, quando a gente vai falar sobre desenhos animados, um assunto que a gente tava falando ali no início da nossa conversa, realmente aqui no Ocidente a gente tem uma construção que é muito voltado pro infantil. E é claro que eu sei que desde muito tempo existem desenhos voltados pro público adulto, inclusive diversos obscuros, mas pela popularização da coisa, a gente tá acostumado a ver esses desenhos como sendo um material pra criança, por mais que sejam adultos que estejam produzindo e por mais que os adultos gostam de deixar ali uma hora ou outra um subtexto um pouco maior do que tá sendo falado. E quando a gente vai falar sobre desenho animado, aí a gente vai lidar com algumas coisas que são um pouco controversas, pra não dizer muito controversas, de se a gente tá lidando pra um público infantil, então significa que cada pessoa vai ter uma opinião diferente sobre o que deve estar passando por uma criança, afinal de contas, né? E a gente tá falando de um século inteiro, que a gente tá falando aqui do século XX, em que essa discussão foi voga em diversos momentos da nossa história. Então, existe aí muito contexto que é preciso ser dado. E é interessante que é complexo a gente chegar a pegar um desenho, por exemplo, da década de 30, por exemplo, passar pros dias de hoje e julgar, nossa, olha como isso é errado e tal, e que a gente hoje entende como errado, mas um pouco dessa prática a gente tem que admitir que é um pouco de anacronismo, porque muito dessa arte estava sendo desenvolvida naquela época. As pessoas estavam querendo ver até onde iam, quando não iam, aí tem toda essa briga, até onde pode ir, até onde não pode ir, qual o público disso, será que estamos doutrinando ideologicamente nossas criancinhas? Mostrando violência, pornografia, coisa nesse sentido, que às vezes são, muitas vezes, debates válidos, né? Mas que também recaem muito pro preconceito e também pra desinformação, né? Que tem muita gente que acaba falando um bando de bobagem sem ter conhecimento de causa, simplesmente porque fica alarmada com o tipo de coisa que vai acabar passando, que pra mim, pelo meu ponto de vista, é natural. Então, por exemplo, um contexto que a gente vai dar daqui a pouco é que muitos desses desenhos, no início, né, se passavam em cinema. É bom lembrar que a TV nos lares de cada pessoa, isso começa a se popularizar nos Estados Unidos um pouco mais tarde de quando os desenhos já existiam. E aqui no Brasil, então, mais ainda. Então, os desenhos naquela época passavam em cinema. No cinema era pra onde o cara ia ver a TV. Então, tinha propaganda de guerra, tinha comercial, passava novela, passava desenho animado pra criançada. Então, era esse tipo de público, era esse tipo de mercado. Logo depois, a gente tem a tomada pra TV, então não fazia mais sentido você pagar o ingresso do cinema se você já tinha isso dentro da sua casa, o que acabou meio que matando um pouco dos desenhos animados e tendo que o pessoal que produzia a ter meio que vamos se virar aqui de orçamento, porque agora ninguém mais tá pagando ingresso, como é que a gente vai conseguir bancar isso aqui, né? Então, o pessoal ia atrás de quem fosse investidor e coisa nesse sentido, tanto que, se você for pegar hoje, pega aí, por exemplo, aqueles clássicos desenhos Disney, não tô falando de Branca de Neve dos filmes não, eu tô falando dos desenhos cartoons mesmo, do Mickey Mouse bem antigão e tal, esse tipo de coisa, era tudo nesse como se fossem curtas que passavam, às vezes, 1, 2 ou 3 numa mesma sessão de cinema, porque era nesse formato. Aí depois você vai ter esses desenhos mais década de 50, 60, He-Man, que tudo era meio que uma repetição de quadros, né? Porque pra economizar, já que não tinha tanto dinheiro assim, então o He-Man dava sempre a mesma cambalhota, só mudava o cenário, mas a cambalhota era sempre o mesmo, né? A transformação era sempre a mesma. E aí a gente vai ter uma crise que vai ser colocada no final da década de 80, mais ou menos ali, no final da década de 70, tem uns 10 anos ali que o pessoal começa a se questionar sobre muitas coisas do desenho. A gente vai falar isso aqui um pouquinho mais pra frente, mas enfim, a gente tem um mundo pra falar aqui hoje. Igor, você, queridíssimo, quer dar uma introduçãozinha à pauta nesse início desses desenhos? Bom, então, vamos lá. Sempre lembrando que antes de até começar a dar uma introdução sobre essa pauta, sobre o que é e o que a gente vai falar, como você já falou antes, pessoas, cuidado com o anacronismo quando a gente for avaliar uma obra num contexto histórico-social muito mais antigo. Mas, vamos deixar anacronismo como palavrinha favorita das pessoas, acho lindo isso. O engraçado é que antes de falar essa palavra, eu tava tentando lembrar como é que, pra não cometer um que o Andrei falou, anacronismo, grande. Yes. Bom, o que acontece? A gente tem aí toda uma produção de entretenimento pro cinema que começa a partir dos anos 30 e ela tem assim a fase mais florífica aqui até os anos 50, até o pós-segunda guerra, já entrando nos anos 60, como o Andrei falou, quando você começa a ter uma crise por conta da popularização
da televisão e você meio que dissolveu esse formato de televisão pública que era o cinema. E aí isso assumiu uma outra função. Mas durante essas 3 décadas, mais ou menos, durante esses 30 anos, você teve como animação uma maneira barata, mais barata do que seria um filme, do que seria uma produção com atores, de você gerar entretenimento, apesar do processo ser manual. Então, você tem um investimento muito grande em cartoons, em desenhos animados, e você tem as primeiras experimentações com ela. E aí que você tem os estúdios Disney e a Universal e um estúdio um defunto estúdio Fleischer, que começa a fazer pequenos curtas de 5 a 7 minutos, normalmente com um tom de paródia, que apesar da gente hoje em dia encarar determinados personagens e determinados desenhos como estritamente infantis, levando em conta que era um produto de massa mesmo, em que o cara que ia assistir o noticiário, ele também ia assistir o desenho antes, ele também tem um contexto um pouco adulto, mais ou menos o que a gente tem hoje em dia quando a gente vê uma animação, sei lá, da Pixar pra família, que ela tem que entreter 2 públicos diferentes. Então você tem essa questão desse desenho. E, bom, o problema é que às vezes, até mesmo pra época, esses desenhos eles acabavam pegando um pouco pesado, eles acabavam dentro de uma estereotipação social que ofendia até mesmo o público da época. Pra quem não lembra, o Fleischer foi muito conhecido pelas animações da Betty Boop, por exemplo, o Popeye, o antigo, né, o preto e branco, era bastante comum. Então, se você for pegar Betty Boop hoje, ele é um conceito, obviamente, problemático pra época, mas se você for ver, né, é aquela extrema sexualização da década de 20, ia dar problema, né? Ela é uma pin-up, né, cara? Ela é quase que um desenho animado da Betty Page. Exato. Então, é um pouco pesado. E, aliás, se você for ver, um tema recorrente na Betty Boop, que depois a gente vai ver um pouco mais tarde, quando a Mulher Maravilha é criada, mas já, apesar de ter um contexto completamente diferente, é a Betty Boop amarrada, a Betty Boop presa, a Betty Boop, sabe, um quê meio sadomasoquista, ela puxa muito pro pin-up. Ela tem os contextos da qual ela se apresenta muito também, você vai ver muito episódio da Betty Boop com um musical, tipo você via as meninas cantavam como entretenimento durante os bailes pra Segunda Guerra, pra arrecadação de dinheiro na Segunda Guerra. Então você vai ver ela, sabe, totalmente sexual, aquele tipo de apresentação absolutamente sexualizada. Então, pra gente ter uma ideia do, assim, o que tipo o que tava passando, qual era a temática dos desenhos. Óbvio que você tinha uma contrapartida, né? Você tinha o Coelho Oswald da Disney, que é completamente diferente. Depois vem o Mickey, da Disney não, né? O Disney criou, mas ainda não era propriedade dele. Depois ele vai lá e cria os outros personagens, cria o Mickey e todos os outros personagens da Disney que já tem uma pegada mais diferente. Ainda que dentro desses desenhos você tenha coisas que hoje em dia a gente consideraria bastante bizarras. Sim. O Coelho, uma curiosidade, o Coelho Oswald, ele foi a primeira criação do Disney, né? Do Walt Disney, não como empresa ainda, ele ainda era de outra empresa, né? Ele buscava investidores e tal, coisa nesse sentido, que inclusive vale uma história à parte. O Walt Disney, dá pra fazer a biografia porque tem muita curiosidade pra falar sobre esse tipo de coisa, mas o Oswald, por exemplo, ele foi roubado, né? O investidor tava no nome do investidor, o cara caiu fora com a empresa e ficou com o nome do boneco e demitiu o Disney e falou, beleza. E aí o Disney foi e criou o Mickey Mouse nessa, poxa, agora esse é meu. E aí fez sucesso, né? E aí hoje mal se conhece o Coelho Oswald, né? Só quem realmente é muito apaixonado por animação, conhece um pouco de bastidores e coisas nesse sentido, né? Vez ou outra aparece. Eu lembro de um jogo, eu não lembro agora exatamente, faz alguns anos atrás. Epic Mickey. Isso, cara, Epic, eu me amarrava nesse jogo. Tinha o Oswald, né, meio que aprisionado, coisa nesse sentido. Tinha muito dessa metalinguagem, né, como sendo a primeira criação Disney que não era Disney. Exatamente. Eles lançaram isso depois que o Disney, o Disney não, né? O Disney já tinha morrido há muito tempo, mas no começo dos anos 2000 a Walt Disney finalmente conseguiu reverter, comprar os direitos de volta numa transação muito louca, e aí eles conseguiram e criaram o Epic Mickey, que é basicamente um encontro, né? Esse encontro, né, tão esperado dos 2 personagens criados pelo Disney. Sim, exatamente. Bem, mas o que acontece, gente? A década de 40 meio que foi esses anos dourados e tal. A década de 50 acaba tendo uma queda nessa produção de desenhos animados, principalmente por causa da TV. Então, o que aconteceu? Na década de 20, isso antes da crise de 29, a gente teve uma série de polêmicas em volta de Hollywood, muito em cima dessas polêmicas, questões de atrizes, prostituição, drogas e coisas nesse sentido, envolvimento com máfia, e Hollywood estava muito em queda. E estava acontecendo uma verdadeira caça às bruxas. E caça às bruxas, quando a gente vai falar dos Estados Unidos,
Unidos, o século XX dos Estados Unidos é uma grande caça às bruxas. A qualquer coisa que acontecia de diferente, o pessoal já gritava histericamente, falava, meu Deus, temos que proteger nossas criancinhas. Com tudo, basicamente. Com os quadrinhos, com os jogos, com os desenhos, com basicamente qualquer coisa no século XX. Mas dessa década de 20, meio que começou um pouco dessas polêmicas envolvendo Hollywood, que hoje, inclusive, novamente, né, tem todo dessas questões polêmicas de bastidores. E aí o pessoal, né, começou a cair bastante em cima, principalmente a opinião pública, políticos, religiosos e coisas nesse sentido. Então, pra eles tentarem fugir um pouco dessa caça, né, eles começaram a se ter um pouco mais de discernimento na hora. E quando eu falo Hollywood, eu tô falando de todos os aspectos da indústria, inclusive dos desenhos animados. Então, grande parte disso, você pode até argumentar, poxa, Andrei, mas nos Estados Unidos você tem aquela primeira emenda americana que é quanto à liberdade de expressão, né, que é a pessoa e tal. Mas, inclusive, a galera tava lutando pra tirar a Hollywood dessa emenda. O pessoal tava querendo realmente acabar com Hollywood por causa de todas essas polêmicas e foi aí que começou-se, então, a produzir esses comitês de censura. Passou-se leis e aí também por essa questão que é um pouco diferente aqui do Brasil, essa relacionada a cada estado pode criar mais ou menos uma obviamente, respeita a Constituição acima, mas pode criar meio que uma legislação um pouco mais dura ou mais branda, dependendo do tipo de coisa. Também o pessoal que produzia as animações ficava com medo, poxa, eu já tenho que evitar isso, só que tem a adição de que cada estado pode criar leis piores ainda. Então, quer dizer, toda vez que eu for produzir um desenho, eu vou ter que pensar não apenas no âmbito de lei geral, nessas questões de comitês de ética e de censura, como também com cada estado. Falar que é interessante que até hoje tem um pouco isso, né? Não exatamente igual, mas que em várias, essa coisa de cada estado poder criar uma lei, cada estado ter essa liberdade, até porque a ideia toda dos Estados Unidos serem uma federação, né? Eles são, na verdade, a união de vários estados e não um país, como é, no caso, o Brasil no momento. Se bem que é a República Federativa do Brasil, né? Enfim. Mas a ideia toda é que são vários estados e que cada um deles tem essa autonomia. Isso afetava, e ainda afeta, muitos outros aspectos, mas imagina como é produzir um produto cultural sabendo como que ele vai aparecer, né? Inclusive, a gente estava falando das pin-ups, né? Se eu não me engano, a Betty Page tem um guia que foi publicado numa revista em algum momento, assim, com qual roupa que você pode... Até que ponto você pode fazer striptease em diferentes estados dos Estados Unidos. Então, assim, em estado tal pode tal coisa. É muito interessante de avaliar e de entender como até a própria visão do que é aceitável, o que não é. A gente tem uma tendência a achar que é óbvio o que é aceitável, que a moral é uma coisa óbvia pra todo mundo, mas na verdade a moral é uma construção social, né? Então mesmo em diferentes estados do país, alguma coisa vai ser aceitável e outra não. Claro. E quando você introduz isso num ambiente como o dos Estados Unidos, legalmente é muito menos homogêneo, digamos assim, do que aqui. Apesar de ser um lugar culturalmente heterogêneo e legalmente também, então você vai acabar tendo essas discrepâncias, né? Tipo, não, o que esse liberal de Nova York faz não é aceitado aqui, porque aqui é terra de gente decente. Então... tem muito de... Lá a polarização ela é muito mais comum e aconteceu muito mais cedo que aqui no Brasil, né? O pessoal o costume aí se jogar um contra os outros e tal. Mas é interessante porque quando a gente vai falar dessa época, a gente não tem como não falar do Código Hays. O que seria isso? Hays, H-A-Y-S, né? Que seria o nome desse cara, Will H. Hays, né? Que ele seria esse líder presbiteriano, né? Dos Estados Unidos, que ele chegou pros estúdios e falou, galera, eu acho melhor vocês ficarem de olho, que a galera aqui tá querendo passar umas leis, que sei não, hein? Acho que vocês vão ficar meio ferrado aqui. E tentando prever isso e tentando se proteger disso, os próprios estúdios se uniram junto com esse cara, com o Hays, e falou, então a gente vai criar o nosso próprio comitê, antes que o pessoal realmente legisle sobre isso, e a gente vai criar uma lista do que não pode e uma lista do que é aconselhável não fazer. E falou, e você, Hays, vai presidir esse comitê e você que decide aí, você que vai ficar de olho nisso aí. Então meio que já era, vamos colocar um cara que já é meio conservador, já é um cara aqui da família, dos bons costumes, Deus acima de tudo, pra gerir isso aí, porque pelo menos aí o pessoal vai apontar, mas não, o cara tá lá, então não dá pra falar muita coisa, né? Só esse comitê é da Associação de Produtores e Distribuidores de Filme da América.
Só pra gente falar. E tinha a MGM, a Fox, Paramount, por aí vai. Só uma ressalva aqui, uma coisa que é bem interessante é que, às vezes, quando a gente pensa, foi criado um comitê com certo poder de censura, com um certo poder de veto em cima do que era produzido, às vezes dá a entender que, com todo esse escândalo, esse movimento acaba sendo da sociedade ou do Estado. E aqui, como em outras vezes nos Estados Unidos aconteceram, era um movimento interno mesmo. Era, não vou dizer assim, uma ação de relações públicas, mas é que para evitar uma reação, talvez, que viesse depois, em termos de legislação, eles mesmos criaram o próprio comitê que ia ia servir como censor dos próprios estúdios. Sim, sim. Então é interessante ver como isso vem de dentro antes que venha um movimento de fora, que provavelmente vai ser até bem pior. Né? É quase aquele comitê de vai dar merda, gente. Vamos evitar aqui e vamos barrar antes, porque vai ficar ruim. Exato, né? É mais pra autoproteção do que realmente uma questão conservadora dos próprios estúdios, eu imagino. Assim, o código de quadrinhos, ele segue a mesma coisa, ele vem de dentro também, essa criação, apesar de existir toda uma pressão e uma cobrança social, então é aquela coisa, né? A gente não sabe o que se a instituição decide que, não, deixa assim, vamos ver no que dá, amanhã entra um senador maluco aí, sei lá, resolve banir a produção de filme. Então, ou o público resolve fazer um grande boicote. Então é melhor, né, eles começarem a se podar. Exatamente. Bem, a gente tem algo parecido assim, que eu acho que não sei se dá pra criar um certo grau comparativo, porque eu não sou publicitário, eu imagino que nenhum de vocês aqui seja, que é o Conar, né? O Conar é uma junção aí de várias dessas empresas. Não é algo estatal, eu acho, ou será que eu tô falando alguma besteira? Não é. O Conar, de fato, ele é da agência de publicidade. Ele entra no mesmo esquema. Inclusive, ele é criado também para evitar um movimento do Estado. Ele é criado na época da ditadura e justamente para evitar que o Estado assuma essa função. Então, ele faz a sua autorregulação. É mais ou menos a mesma coisa, só que o que aconteceu nos Estados Unidos foi, obviamente, bem mais hardcore do que o Conar faz. Os americanos, eles não sabem brincar, né? Eles não sabem a hora de parar. E aí, beleza, vamos falar um pouco dessa lista. A lista do não pode e a lista do tenha cuidado. Não pode é tipo assim, não pode mesmo. Número 1, profanidade. O uso da palavra como Deus, Senhor, Jesus ou Cristo, a não ser no contexto de cerimônias religiosas. Inferno, droga e outras palavras profanas e expressões vulgares de qualquer forma. Então aí, já dá pra ver muito qual vai ser o tom dessa lista. É algo bem dentro dessa questão conservadora, religiosa, né? 2, nudez, seja nudez de fato ou insinuada. Tráfico de drogas. Não pode, tráfico de drogas. Exatamente. Insinuação de perversões sexuais. Agora, o quinto é muito interessante, né? Escravidão de brancos. Porque, né? Mostrar a escravidão de negro, de boa, né? Agora, imagina, vai mostrar para as crianças que talvez pudesse acontecer uma coisa tão horrível assim com gente branca? É um absurdo isso. Nossa, é muito... Dá até ódio, né, gente? Nossa, totalmente. 6. Miscigenação, relação sexual entre brancos e negros. Porque, enfim, caso algum ouvinte tenha caído de paraquedas em algum momento dessa realidade, acabou de sair da caverna, década de 20 ainda vigorava leis extremamente horríveis, né? Questão racial. Vários estados manteram, até se não me engano, década de 50, década de 60, a proibição de casamento racial, assim, entre brancos e negros, o que é algo que, pra você pensar que década de 60 é meio que ontem, não é mesmo? Então é algo meio esquisito, mas faz dentro do contexto da época do que estava acontecendo nos Estados Unidos, né? 7, higiene sexual e doenças venéreas. Não pode mostrar o pintinho pras criancinhas? Em que momento de um cartoon alguém chega lá, gente, mas se feliz. Né? Ou então, olha, lave o pinto, né? Pode de perna longa. O que foi? Aconteceu, velhinho? Olha isso aqui. Olha aqui, ó. Aquela imagem, tipo, pá, na cara da criança. Super. Não duvidem, né? Acho que a gente fala assim, mas não duvida, né, gente? Tem algum motivo pra essa lista ter sido criada. As coisas que foram incluídas, alguém deve ter pensado em colocar. Tô imaginando agora, perna longa, abre a calça que não tinha, né? E sai uma planta carnívora, aí a mensagem é cuidado com as doenças venéreas, né? Coisa assim. 8. Cenas de parto de fato ou insinuadas, né? Eu acho que vai muito daquele contexto que hoje é tirado completamente sarro, que os filhos dos personagens do Disney, eles não são filhos, né? Eles são sobrinhos, né? Você não pode insinuar que aqueles personagens transaram. É tipo, que a criança vai perguntar, ué, mas se é filho, então
o tio Mickey tem o Bilãozinho, né? A tia Minnie tem, né? Começa a ter perguntas que ninguém quer responder, né? Então, corta essa parte. Vamos lá, 9, órgãos sexuais de crianças, ok. Ou seja, de adultos pode. Tudo bem. E adulto... Não tendo doença venérea, pode, lembra? Tá tranquilo. E nem bem sendo uma lembrado, parte de higienização, né? Não. Então, por favor, só pinto de gente saudável e adulto. Peraí, deixa eu ver se eu Pepeca entendi. também, não discrimina. Adulto... Peraí, o pinto do adulto sendo lavado, não pode. Não Mas pode. se já estiver limpo, Ok. tá liberado. É isso Se aí. tiver saudável. Sim. Tá claro. É isso aí. Tá pegando o jeito das regras. 10, ridicularização do clero. É algo que é realmente difícil de segurar, né? Com um bando de artista ali, né? É difícil realmente, acho que faz sentido essa regra tá aqui. Não pode falar mal da igreja, absurdo. Abraço aí pro padre João, saudade. 11º, ofensa deliberada a qualquer nação, raça ou credo. Aqui eu acho razoável. Essa não foi cumprida, né? Essa não cumpriu. Você vai falar, essa daí é a regra mais ignorada de toda a lista, né? Então, mas se a gente for ver com relação a anacronismo, meio que pode se argumentar de que as pessoas não sabiam que aquilo era errado naquela época, pelo contexto cultural histórico. Então, não sei. Mas, realmente, né? A gente tá lidando com muitos estereótipos, né? Mais ou menos. Eu acho que tem alguns cartoons que vão ser feitos, acho que especialmente em contexto de guerra, etc., que vão deliberadamente ofender alguma outra nação, mas não é nem o fato das pessoas se tocarem ou não. Eu acho que é, simplesmente ignora. Eu acho que essa ofensa deliberada era muito mais... Eles percebiam muito mais, sei lá, se alguém ofendesse a Inglaterra, aí não, né? Mas ofender outros países de terceiro mundo, pra quem liga, né? Tudo bem, quem liga? É por isso que esses códigos, é engraçado, algumas coisas neles são bem específicas, né? Tipo, higiene sexual e doenças venéreas, miscigenação, relações sexuais entre brancos e negros. Isso é bem específico, a gente sabe exatamente o que não pode fazer. Não há muito espaço para interpretação. Mas quando você bota, por exemplo, insinuação de perversões sexuais, aí você vai entrar no debate filosófico, né? O que é perversão sexual? Enquanto vai chegar um e vai falar, não, sei lá, dar tapinha na bunda é uma perversão sexual horrível. Em outro lugar vai chegar e falar, não, perversão sexual tem que ser alguma coisa um pouco mais... Esse tipo de coisa, ela, por um lado, ela muito restringe... abrangente. Abrangente. Então ela restringe, no caso da perversão sexual, você pode botar qualquer coisa que não agrade ao comitê, e ele fala que entra categorizar como uma ofensa deliberada, argumentar que não é uma ofensa. Né? Ofensa deliberada, mas assim, não, isso não pode ser considerado uma ofensa, passa. Então, porque apesar da gente estar discutindo aqui ok, vamos lá, a exceção do estado de guerra, mas a representação, por exemplo, dos países africanos ou de nações com populações nativas, populações indígenas, tanto da América do Sul como da Ásia, eram frequentes e eram da maneira mais esculachada possível. Meu irmão, ninguém, dali a criar o que era ofensa ou não, se o comitê achou que não era ofensa, porque provavelmente a maneira como se enxergava os povos ditos exóticos, sim, aquilo não era ofensivo. Tanto que a gente tem aí diversas obras que hoje são consideradas super clássicas e tal, que são super problemáticas, né? Pelo menos em algum momento, se você for pensar no Tarzan, Tintin, coisas nesse sentido, e são obras meio que consagradas de autores que muito respeitados. E aí pode ter uma coisa ou outra que é meio abrandada ou que é excluída, tem um volume do Tintin que não existe mais, que você não consegue comprar, que é o Tintin na África. Não lembro exatamente o nome do arco, mas... Tintin no Congo. Exato, né? Que ele... Como é que é? Ele matava um macaco e vestia a pele do macaco pra se fingir de macaco. Coisa daí pra baixo, sabe? Então realmente um assunto complexo. Bem, e aí a gente vai pra lista do tenha cuidado, que aí é um pouco mais brando, mas vamos evitar pra não dar problema. Que o primeiro uso de bandeira, uso da bandeira. Então dá pra entender aí que pode existir uma descontextualização aí do que tá querendo ser passado. Por sinal, essa questão do uso da bandeira, né, no Brasil já foi muito mais rigoroso a forma como se era utilizada a bandeira, né, como o que você podia fazer com a bandeira nacional como símbolo pátrio e o que não se podia. Eu vejo, conversando com pessoas que viveram na época da ditadura militar, né, que tiveram educação moral e cívica na escola, etc. Eu tava conversando com uma pessoa me falando, cara, eu acho que me dá um ruim aqui dentro, e olha que não era uma pessoa, enfim, militar nem nada assim, mas ela tava me falando, ela falou, me dá um ruim aqui dentro ver as pessoas abraçadas na bandeira, ver gente secando lágrimas, secando suor, chorando, amassando, né, tudo isso com a bandeira, chorando. É porque, falou, pra mim a bandeira era um símbolo no qual não se mexe, não é um símbolo que você, abraça e sai quando você tá frio, usa de casaco. E é interessante. O que as pessoas devem pensar quando vem uma canga com o formato da bandeira? Não é. E pra gente, então,
imagino que nessa época nos Estados Unidos, não, que hoje o contexto social é diferente, né, nos Estados Unidos e no Brasil. Mas imagino que nessa época já era muito mais essa questão esse respeito pela bandeira, né? Então você vai ter que tomar muito cuidado como que você vai representar essa bandeira no quadrinho. Faz bastante sentido. Sim, sim. No segundo a gente tem relações internacionais, evitar mostrar de maneira desfavorável a religião, a história, as instituições e os líderes de outro país. Esse foi sumariamente ignorado na Segunda Guerra, né? Foda-se. Mas dava pra entender o contexto, né? E, obviamente, quer dizer, às vezes você vai fazer um desenho que pode gerar um conflito internacional aí. Lembra daquele filme lá da Coreia do Norte, que foi o núcleo maconheiro de Hollywood, né? O Seth Rogen e o James Franco. E o James Franco, né? Que eles zoaram lá, fizeram uma brincadeira lá do filme e tal, isso gerou um problemaço, né? Então acho que era questão por não meter os Estados Unidos numa roubada. Obviamente que na Segunda Guerra, com propaganda anti-outros, aí foda-se, né? Vai muito do contexto social, realmente, né? Na Segunda Guerra deu uma liberada, né? Tenha cuidado, mas não tenha tanto cuidado. Pode fazendo aí, qualquer coisa a gente dá um grito, a gente ajeita, mas enquanto isso vai fazendo. Tanto é que não é o proibido, né? Eu tenha cuidado. Só não faz muito seguido, sabe? Pra não dar muito na cara. Uhum. Acredito também que acho que tem que ter um asterisco nesse código que isso aqui não pode, asterisco, durante a guerra tá liberado. Durante a guerra acho que até porque é um caso tão extremo que não, durante a guerra pode esculachar japonês, porque tem muito cartoon que eles já apontaram muito o dedo pro Japão. Sim. Né? Então, ali eu acho que foi o parênteses dele, que o escritório relaxou e falou, não, gente, faz o que vocês quiserem, vai fundo. Então, mas eu acho que também faz muito do contexto que vocês falaram, assim, acho que não é nem só por causa de guerra, não, tipo, é deixado meio aberto, porque é meio que a sociedade é que julga, né? O que é relações internacionais evitar mostrar países de maneira desfavorável? O que isso quer dizer, né? Tipo, se a população tá falando que é ruim você fazer isso da Inglaterra, provavelmente a mesma população não vai achar ruim você fazer isso da Alemanha nazista. Obviamente, tudo bem, nazista tem que ser socado mesmo, mas sei lá, fazer uma questão de estereótipo de raça e tal, que a gente considera errado hoje, mas se fosse favorável pra um certo país, região, inimigo, tava valendo, né? Então o pessoal não ia cair em cima. Cabe aqui a pergunta. Pernalonga vestido de Valkyria cantando ópera de Wagner. É uma maneira desfavorável de mostrar a história da Alemanha ou não? Se bobear, vai ter muita gente defendendo que é uma questão de orgulho, né? De você estar exaltando uma nação por um aspecto regional, cultural, e vai ter gente que vai defender isso até hoje e tal, né? Não vai ver problema. Não vai ver problema, por exemplo, o Zé Carioca, né? Que pra mim, extremamente problemático você jogar a imagem do brasileiro como, né, uma malandrice e tal. Vai ter gente que vai defender que não, pode, ok e tal. Eu já acho que é problemático, né? Que eu vou pra fora e vai ter um cara achando que eu vou roubar a carteira. Vou roubar? Vou. Mas não é pra pessoa ficar sabendo também, né? Só quero deixar aqui, não me julguem, todos nós temos defeitos. Eu adoro o Zé Carioca. Mas eu vou falar que eu gosto também do Zé Carioca, mas não daquele... É tipo Blanca. Eu gosto muito de jogar com Blanca, mas o Blanca, pelo amor de Deus, né, cara? O cara caiu na selva e virou um monstro verde que dá choque elétrico nos outros, né? É isso aí, né? O russo, né? Porra, se for pegar o Street Fighter inteiro, o subtítulo do jogo devia ser Estereótipo das Nações, né? Que é só aquilo. Até os próprios Estados Unidos é o estereótipo deles mesmos ali, né? O militarzão, né? Enfim. Verdade. Terceiro, incêndio criminoso. O que eu acho considerável, porque vai dar ideia na criançada, né? Não gosto do vizinho. Essas criancinhas piromaníacas. Exato. Quinto, roubo, assalto, arrombamento de cofres e explosão de trens, minas, prédios, tendo em mente o efeito que uma descrição muito detalhada desses crimes pode ter sobre os idiotas. Olha aí. Andrei, você pulou 4. Eu ia falar isso, pulou 4. Uso de armas de fogo, que é o quarto, o anterior. 6, brutalidade e o macabro. Isso é interessante que também dialoga muito com os quadrinhos que estavam acontecendo. Acabou acontecendo até um pouco mais tarde, né? Que foi quando até a Marvel começou a fazer super-herói, quando parte do seu conteúdo que era de terror e horror foi banido. Não se pôde mais, né? Então, você tem até super-heróis hoje que tem esse contexto até um pouco de horror. Tipo Hulk, né? Que é o médico e o monstro. O Tony Stark, que é o cara que é meio homem, meio máquina.
máquina dentro do contexto que ele tem um coração mecânico. Você tem muito desse contexto dentro dos quadrinhos da Marvel ainda, mas que nessa época eles sofreram bastante sobre, né? 7. Técnicas de assassinato por qualquer método. Sabe o que eu achei o máximo disso aqui? Que isso aqui é o tenha cuidado. Tipo, tenha cuidado em mostrar técnicas de assassinato de qualquer método. Tipo, não é proibido. Pra mim é muito absurdo isso. Tipo, tinha que ser um dos primeiros do banido, sabe? Ensinar a criancinha a matar. Tipo, como assim? E o nível de prioridade, né? Não pode falar mal do clero de jeito nenhum, mas técnica de assassinato, tenha cuidado. Isso me lembra o episódio que o Tom morre no final. O episódio de Tom e Jerry, que ele morre mesmo. Morre morte definitiva. Que é um dos que a gente vai comentar aqui, né? Não, ele nem tá aí. Não tá aí, não? Não. Viu? O que me espanta é o que passa. É o que passa pela censura. Bem, a gente vai discutir isso, que às vezes também os episódios se misturam na nossa cabeça. Mas enfim, vamos lá. Ele é guilhotinado no final, então, tipo... Cara, eu não lembro desse episódio, então. Tá, acho que não sei. Enfim, vamos lá. Métodos de contrabando, métodos de tortura, enforcamento ou eletrocução de criminosos como pena por seus crimes, que é específico. Simpatia por criminosos, então, né... Não pode. Criminoso tem que morrer. Bandido bom, bandido morto. Não pode. Tenha cuidado ao mostrar. Tenha cuidado. Tá, ok. 12. Desafios a pessoas e instituições públicas. 13. Sedição. Cara, não sei o que é uma sedição. Alguém sabe? Eu conheço o crime de sedição, que é tipo conspirar contra a instituição pública, conspirar contra o governo. Isso é uma sedição. Isso. Ah, tá, beleza. É revolta, rebelião. Rebelião, motim. Não pode colocar a galera fingindo que tá indo contra o governo. Pode ser verdade um dia. Crueldade com crianças e animais. Marcar com ferro pessoas ou animais. Essa aí foi ligeiramente ignorada mesmo, porque eu lembro claramente de alguns desenhos que tinha essa porra. Vários. O Pica-Pau tinha. Sim. 16. Venda de mulheres ou venda de sua virtude por uma mulher. Como é que... Venda de sua virtude por uma mulher. Ok. Essa tradução tá estranha. Não seria a venda da virtude da mulher? Então, não sei. Será que... A mulher vendendo sua própria virtude? Prostituição, no caso daí? Pode ser, né? Acho que é uma maneira... Que seria a visão, né, conservadora de prostituição. Uhum. 17. Estupro ou tentativa de estupro. 18. Consumação do casamento. 19. Homem e mulher juntos na cama. 20. Calma aí. Esse 19 tinha, mas o homem e mulher junto na cama matia o Batman e o menino prodígio com a cama juntinha ali, hein? Mas eles não são homem e mulher. Então. E aqui é pra ter cuidado como mostrar. Não tá dizendo que é pra não mostrar. Tá certo, tá certo. 20. Sedução deliberada de garotas. 21. A instituição do casamento. Nossa, isso aí, o pessoal tava meio... Não pode casamento. Ficar mostrando casamento vai dar ideia pras crianças. Exatamente. 22. Operações cirúrgicas, uso de drogas, policiamento e policiais. Ok. Beijos excessivos, em particular quando um personagem é um criminoso. Não beijem criminosos. Eu gosto como é específico, assim, né? Não pode sair beijando muito, ainda mais se for um criminoso. Deve ter tido um desenho, velho, que tinha alguma coisa assim que incomodou alguém pra pessoa sugerir tão especificamente. Ah, sim, com certeza. Aí a gente vai ter... Os desenhos animados, eles vão meio que seguir muito por essa prática, né? Por essa lista. Obviamente, né? Que vai ter muita discussão. Os Estados Unidos vai mudar bastante. E aí a gente vai chegar na década de 60. A gente tem a Looney Tunes e a Warner Bros. Como os maiores concorrentes dentro do quesito de animação. Que inclusive tem aí os seus 11 censurados, né? Que quando foram 11 episódios, 11 programas que foram retirados da United Artists em 1968, né? Você quer explicar um pouquinho dessa história aí, Igor? Sim. Bom, você tinha os direitos de distribuição da Associated Artists, eles eram todos unificados. Então, você teve uma série de episódios que eles ficaram presos dentro dessas regras do comitê, e por causa que eles utilizaram, sobretudo, a questão étnica, e a gente tem que lembrar que a gente está falando do ano de 68. O ano de 68 é um ano fundamental na questão dos direitos civis nos Estados Unidos. Quando você tem... Se não é um ano antes do assassinato... Acho que foi o ano do assassinato do Martin Luther King. Você tem as marchas de Selma, você tem um monte de coisa acontecendo nos Estados Unidos. Então, um ano de agitação nessa questão dos direitos civis dos negros no sul dos Estados Unidos, e onde você começa a ter uma vocalização muito grande contra essas representações racistas, representações muito estereotipadas nos Estados Unidos. E uma série de desenhos animados produzidos 10,
20 anos antes, que na época da sua exibição original eram exibidos relativamente sem problema. Eles acabam sendo 11, para ser específico, daí os 11 censurados. E aí os estúdios pedem o direito de transmissão e eles meio que são banidos, né? Uma proibição mesmo da distribuição, e eles acabam, a partir de 68, eles não são mais transmitidos oficialmente, eles chegaram a ser lançados, então eles têm uma primeira exibição, e depois eles meio que somem, são enterrados, sabe, dentro de um container de chumbo, e ninguém nunca mais ouve falar deles até já há muito pouco tempo atrás. Hoje em dia a gente consegue encontrar boa parte desses episódios, ou de cenas desses episódios, nos YouTubes da vida, porque eles foram relançados já no futuro, em outro contexto, como coleções especiais, mas eles meio que desaparecem por um período aí de 30, 40 anos. A questão é que não é mais lançado na TV aberta, tipo de coisa, né? Mas como coleção, Exato. Colecionador, material, alguns, inclusive, nem isso, né? Alguns só por material pirata e YouTube, mas alguns ainda você consegue comprar. Exatamente. E justamente por conta desse passado que os estúdios, na época foi por toda essa questão social, mas com o tempo, até quando a proibição já cai, os estúdios realmente se veem reticentes de exibir esse tipo de material. Então, eles acabam... Aliás, não só... a gente fala aqui, óbvio, a gente tá falando aqui especificamente desses 11, e a gente vai comentar essas cenas para entender o porquê que eles foram banidos, mas até quem não entrou nessa lista, como, por exemplo, você tem... Não exatamente um desenho cartoon, mas contém desenho. O filme A Canção do Sul da Disney, Sim. que ele não chega a ser proibido, mas a Disney, cara, não comenta, sabe? Tipo, sabe aquele filme? Não, gente, que filme? Vocês comeram chocolate hoje? Exatamente, filme? Que filme? Que Sul? Canção? Nunca ouvi falar. Não sei do que ele tá falando, não sei. Então, aí você tem os estúdios também, existe um esforço de imagem do próprio estúdio depois de realmente não, até quando já poderiam ter exibido de novo, de não, manter isso escondido. Mas enfim, esses são os 11 censurados que a gente vai comentar assim um pouco mais por detalhe. O que teria feito, que tipo de imagem negativa étnica tão contida dentro desses episódios? Então, como levantado pela questão do Igor, né, faz muito, novamente, contexto social, né, tava muito se discutindo a questão do direito dos negros, né, você vai ter a questão da violência policial sendo discutida, você vai ter, né, a briga do Martin Luther King, e isso vai gerar muita coisa artística bacana, né, os X-Men, eles são baseados muito nisso, né, o Professor Xavier é muito Martin Luther King versus ai meu Deus, fugiu o nome do outro, o Malcolm X, né, que Malcolm é X. o Magneto, ele é mais Malcolm X, que seria algo mais extremado e tal, que não cabe julgar, porque é um assunto muito mais complexo e tal, né. Enfim, era aquele momento que o pessoal do outro lado tava falando, o mundo tá muito chato, não dá mais pra brincar com nada, né. Provavelmente, né. Mas foi muito se rediscutido isso, né. Existia uma pulsão aí social que não teve como reagir, né? E aí tem decisões aí que, assim, são de todas as idades, né? Esses filmes que a gente vai falar aqui, de todas as épocas, e que acabaram marcando muito por esse estereótipo racista, né? Pela questão como você retrataria o negro. Então, no desenho animado, você tem uma miríade de pessoas brancas, enquanto que nos negros eles são sempre estereotipados da mesma maneira. Falam de uma maneira até que, às vezes, eu escutando assim, dá pra entender completamente o que um branco tá falando, mas o negro não dá nem pra entender o que ele tá falando, né? Então tem muito dessa coisa voltado pra bestialização do negro. Você tem essa questão estereotipada do vício em jogos, né? Do alcoolismo, vários dos problemas sociais que acabavam afetando a sociedade na década de 30, década de 40, por aí vai, que já estavam até bem atrasados na época em que foram feitos, mas por serem feitos por pessoas brancas ainda meio que colocavam o estereótipo. Tem a questão do blackface, a maioria até esteticamente você vê os negros representados, eles são muito parecidos com o que era feito no teatro e no cinema relacionado ao que era o blackface. Então você vai ver aqueles negros com lábios e palmas das mãos muito claras, né, com lábios sempre muito grossos, né, cabelos sempre representados da mesma forma, falando do mesmo jeito, geralmente nas mesmas posições, se não de maneira como, né, hoje a gente conhece bastante por causa do Sítio Pica-Pau Amarelo, né, aquela coisa do tio Barnabé, a tia Anastácia, que nos Estados Unidos tem seus próprios miríade ali de estereótipos folclóricos, vamos
vamos colocar assim, da retratação dos outros povos, assim. E tem de outros também, né, inclusive. Pra citar um exemplo, nos Estados Unidos existe um apelido que é o Uncle Tom, que é utilizado, aquela figura do escravo negro, um senhor já um pouco mais velho, e ele tem ideia, ele tem completa noção da sua situação e ele é completamente subserviente, entendeu? Então aquele espécie de o tio da fazenda, o tio entre aspas, que ele aceita perfeitamente a sua condição de subserviência naquele contexto no contexto escravo. Então, sempre que se fala sobre esse tipo de imposição racial e desse tipo de personagem, esse tipo de personagem pacato, entre aspas, simpático, e que ele é um dominado no contexto de segregação, eles costumam chamar isso de Uncle Tom. Uhum. Tem essa figura no Django, né? O filme. Tem o mordomo, ele é bem esse negro pacato e submisso que você tá descrevendo aí. Uhum. Esses estereótipos não são tão fortes no Brasil, não que a gente não tenha estereótipos terríveis relacionados a negros que a gente tem. Mussum, né? O próprio Sítio de Pica-Pau que eu citei, né? Tem, mas não é diferente, né? É outra vibe. Foi até muito interessante pra mim quando eu comecei a estudar mais sobre representações de mídia nos Estados Unidos e tal, que daí eu comecei a entender várias das referências de outros produtos culturais em geral, que falavam ou questionavam isso ou só faziam referência a algum desses personagens e que pra mim não era incômodo ou não era... Eu não via um problema, primeiro porque eu sou, tipo, teoricamente branca, né? Então é difícil pra mim perceber, ou era mais difícil, né? Mas mais do que isso, como eu não cresci na lógica dos Estados Unidos, a gente acaba não pegando muitos essas referências culturais, né? Que fica... Tanto é que às vezes a gente que é brasileiro, assistiria um negócio e falaria, não parece tão terrível. Mas aí quando você vê, como no Django, por exemplo, ter o personagem, né, que faz sentido, assim, ali dentro do próprio filme. Sim, vou citar aqui alguns porque a maioria deles são muito parecidos entre si, né, com a questão do porquê foram banidos, né? Tem o Hitting the Train for Hallelujah Land, que inclusive é dessa época que, tipo, são muito desses clipes muito dançantes, né? Então muitas vezes a gente tá lidando aí com jazz e coisas desse sentido. Esse do Hallelujah Land é interessante que ele é muito parecido com o Comichão e o Coçadinha, né? Dá pra ver que foi obviamente inspirado nesse, alguns dos episódios que mostrava do Comichão e do Coçadinha. A forma do desenho, né, é bem parecido mesmo também. Isso, e tem um episódio que eles estão num barquinho, que é bem parecido com isso. Exatamente. Aliás, tem um episódio do Comichão e Coçadinha que eles fazem a paródia direta do barquinho também, eles fazem a paródia direta daquele desenho do Mickey, do Steamboat Willie. Exatamente, né? Tem o Sunday Go to Meeting Time, né? O Clean Pastures. Eu vou deixar os links desses vídeos aí no post desse episódio pra vocês darem uma olhada, né? Tem o Clean Pastures, que é de 37. O Uncle Tom Bungalow, né? Como citado aí, o Uncle Tom, esse de 37. Ele só foi exibido novamente no TCM Film Festival em Hollywood no dia 24 de abril de 2010. Quase um século depois. Como parte do século de filmes clássicos, né? O Jungle Jitters, de 38. E isso aí esse Jungle Jitters é lidado também com tribo, né? Então a gente não tá falando sobre o negro americano, né? Mas questão de como era encarado as tribos africanas e coisas nesse sentido, né? The Isle of... Ai, meu Deus. Vai agora a pronúncia nórdica, André. The Isle of Pingopongo, de 1938, né? The Isle of Pingopongo. Aldous Rabbit Seal, de 41. Esse é do Pernalonga. ele é com o Eufrazino, né? Aquela coisa do caçador versus coelho e tal. E o Pernalonga, ele vai se vestindo, né? De caricaturas pra tentar enganar. Que a gente já conhece do Pernalonga, né? O Pernalonga vale de tudo, né? E aí, nesse caso, tinha, né? Ele se vestindo, entre aspas, de negro, né? Engraçado. Ninguém nunca se veste de branco. Acho que nesse do Rabbit Steel, o problema é que no final ele convence o cara a não atirar nele, mostrando um par de dados, os dois vão pra uma moita e eles ficam jogando, eles meio que estão relacionando o negro a um cara, tipo, a ideia de ser viciado em jogo, aposta, etc, que é um negócio que era bem pesado, a gente tem que lembrar que, inclusive, se eu não me engano, o jogo é ilegal na maior parte dos Estados Unidos hoje em dia, mas ele tá associando o negro diretamente a questão do hábito da aposta, né? Então, o cara fica maluco quando vê os dados na mão dele. Desiste
para o que tá fazendo, desiste. Inclusive perde tudo. Perde a roupa, perde o sapato, perde a arma. E termina o desenho perna longa indo vestido com as roupas do cara e o cara pelado. Bem, o próximo é o Coal Black and Stephen Dwarfs, de 43, que é meio que uma sátira dos Sete Anões, passada com negros no meio da Segunda Guerra, e uma referência horrorosa, né? Branca de Neve aqui é Black Coal, né? Que seria o carvão, né? Carvão negro, carvão preto. Né? É tipo assim, nossa, quem será que teve essa ideia genial desse desenho, né? Esse desenho eu não conhecia, e eu juro que eu fiquei com a cara do meme do Pikachu mesmo, vendo ele, tipo, que isso? Não, para, tá errado, tá muito errado. Cara, assim, ele é errado em tantos níveis, né, cara? Tem a questão do racismo, a questão aliás, racista na aparência física, na questão do jogo também, no sexismo, na maneira como... O Príncipe Encantado tem dentes de ouro -2 que são dados, tipo, uau! né? Como tá assim? sempre pronto pra jogar. Nossa, não. O próximo filme é o Tin Pan Alley Cat. Logo depois tem o Angel Puss, de 44. E, por último, pra fechar, Goldilocks and the Giving Birds, de 44. Cara, eu só faço uma ressalva aqui. Explica por que o Angel Puss foi banido. Tenebroso. Então, o menino negro, todas as representações aqui passam por algum estereótipo racista. Então, o garoto ele é pago pra matar um gato de uma maneira simples. Ele tem que jogar o gato no rio, o gato foge e finge que morreu e se finge de anjo e de alma penada pra assombrar o moleque. E no final ele descobre que o gato tava vivo. Os dois caem no rio e ele descobre que o gato tava vivo. E aí o garoto pega, pô, o gato tá vivo? Ah, então não era um fantasma. Pega um espingarda e dá um tiro no gato. E mata ele de vez. E aí aparece uma fila de fantasmas de gato, de almas, 9 almas nos Estados Unidos. Aqui o nosso gato tem 7 vidas, lá tem 9. E chega dizendo que dessa vez é sério e eles vão assombrar o garoto de verdade e tal. Mas assim, ele pega e mata o bicho. Então você tem a história do menino negro recebendo dinheiro, matar um gato, toda a brincadeira em torno disso. E no final ele pega e mata o gato de verdade mesmo. Apesar da questão do espírito do gato aparecendo no final, ele assassinou o bicho e fim de papo. Sim, exato, né? E aí a gente vai entrar nos personagens clássicos, né? Que a gente tanto conhece, que tem episódios que eles são banidos de uma forma ou de outra. O primeiro deles, eu acho que eu consigo me lembrar muito bem a primeira vez que eu vi isso no YouTube, que foi um misto de descrença e choque, que foi o do Pato Donald nazista. Cara, esse episódio, esse programa, ele foi tão esquisito. Porque o que acontece? Pra você que nunca viu, isso nunca foi passado, porque mesmo o Silvio Santos não tinha essa moral toda. Mas a ideia desse episódio, né, que é o Der Führer Face, é que a ideia de que se passa num sonho do Pato Donald, então já tô entregando aí o plot twist, no qual no início ele acorda, como na Alemanha nazista. Então é um desenho que ele foi feito de propaganda negativa, obviamente, da questão do nazismo, né? Então ele vai brincando com vários dos estereótipos do que o americano queria passar de como é que era a Alemanha nessa época. Então você vai ter, toda vez que aparece uma imagem do Führer, ele tem que levantar a mãozinha e gritar, né? E aí você tem aquela brincadeira de que é tudo voltado pro armamento e pra guerra, né? E aí você vai lidar muito com esses estereótipos raciais do próprio alemão e do japonês, no caso. E é um estereótipo, inclusive, que ele se repete em Hollywood, tanto quanto do negro, né? Em filmes, que é aquela coisa do cara que ele é amarelão, tem os olhos bem pequenininhos, dentucinho e com um bigode espetadinho e coisa nesse sentido, né? Que tem no Aristogatos também, vai ter um pouco desse estereótipo lá naqueles gatos meio gêmeos ali, siameses, né? Que eles fazem como se fossem chineses. E por aí vai, né? Tem diversos momentos em que você provavelmente já tenha visto essa imagem estereotipada do asiático, de maneira geral, né? E nesse caso aqui, é lidado a isso. E aí no final ele acorda e fala, nossa, que bom que eu sou americano. E dá um beijo numa foto da Estátua da Liberdade. E é isso aí, sabe? É bem bobocão, né? Eu só tenho uma ressalva. Apesar de obviamente, hoje em dia, a gente vê esse desenho e se chocar com essa ideia com essa imagem, né? Cara, eu não gosto de falar nenhuma palavra relacionada a isso, porque eu tô na Alemanha, cara. Eu tenho a impressão que qualquer hora vai aqui bater na minha porta e falar, o que você tá falando aí, maluco? Mas assim, esse desenho ele foi contratado pelo governo, ele foi pago. Uma série de desenhos que o governo diretamente encomendou baratinho pro Walt Disney como propaganda. E dentro desse contexto, se você parar pra pensar, tipo, é que muita gente pega o recorte, né? Você pegar uma imagem do desenho, do Pato Donald vestido nazista, Pato Donald lendo Mein Kampf, e tipo, tu fica, caraca, o que tá acontecendo? Mas aí você vê que era justamente uma sátira hiper exagerada sobre, na verdade exagerada não, né? Mas uma sátira assim, tipo, o que aconteceria se a América fosse
fosse dominada, ou se ele vivesse na Alemanha e tal, não sei o quê, e, sabe, pra você passar esse sentimento patriótico de que, cara, a gente tá defendendo a liberdade, etc., fica um pouco mais entendível porque esse desenho foi produzido, né? Sim, não. Dentro do contexto, dá pra entender a mensagem. O problema é que é muito forte você ver um personagem Disney num contexto nazista, no qual ele tá vivendo, ele tem que ficar saudando a suástica, em que toda hora que aparece uma foto, tem a foto do Hitler em cartoon, desenho animado ali, que ele tem que ficar fazendo. Aí, tipo, não é nem, tipo, acho que qualquer um que assiste o episódio inteiro, ele vai entender qual é a moral do episódio. Mas ainda assim, a gente tá tratando com uma imagem simbólica bem forte, né? Mas aí geralmente pensa em outra coisa, né? Assim, cara, vai parecer que eu tô querendo relativizar. Não estou querendo relativizar, gente, pelo amor. Quem estiver ouvindo, por favor, entender. Hoje em dia, o simbolismo que a gente tem qualquer imagem, hoje em dia, se você pega, bota uma imagem da nossa faixa, cara, já dá um arrepio, um medo no coração e uma raiva, né? A gente tem 70 anos aí trabalhando com o reforço do símbolo. Agora, tenta imaginar como uma pessoa da época, dentro do contexto, 1943, quando foi produzido. Sim. Não, eu tô julgando o contexto de hoje, né? Na época, era uma outra... Inclusive, assim, eu tenho de cabeça, eu não sou historiador, mas o pessoal nem sabia exatamente o que estava acontecendo no campo de concentração, né? No meio da guerra. Exato. Então, assim, era apenas mais uma nação inimiga de um fruto de guerra, né? Como tantas outras por aí vai, né? O nazismo, ele só vai se tornar essa monstruosidade depois, né? Quando invadem, pegam uma papelada, invadem os campos de concentração. Eu imagino, né? Não sou nenhum historiador, por favor, historiadores, me corrijam se eu estiver errado. Mas eu, sim, claro, eu entendo o contexto. Eu imagino que, assim, não era uma tentativa de... Assim como a gente discutiu outros estereótipos que eles reforçavam, em alguns casos exageravam, nesse caso também existia aí o começo da construção do regime e todos os seus símbolos como algo demoníaco. Parabéns, porque realmente era, mas eu imagino que pro cidadão da época vendo isso, ainda não não dava esse choque tanto que dá hoje em dia. A gente vê um personagem vestido de farda e, sabe, fazendo zigue-raio. Cara, hoje em dia a gente vê isso e choque. Imagino que o cidadão da época não ficaria tão chocado. Especialmente uma população que não estava vivendo ali na Alemanha, não se tinha muito a noção do que estava acontecendo, assim. Estava em guerra, mas era isso, assim. Tanto é que a Espanha vai estar ali, né, o general Franco vai estar ali do ladinho dos nazistas o tempo todo e tá de boa. Ninguém vê isso como um problema tão grave, assim. Via-se mais como um outro regime qualquer. Um outro regime que estava chegando com seus defeitos e qualidades como qualquer regime, assim. Mas, por outro lado, assim, embora pra média da população não fosse uma coisa tão clara, também não dá pra gente esquivar a população toda dizendo, não, ninguém fazia a menor ideia do que estava acontecendo. Não, as pessoas faziam ideia, só que muita gente preferia não ver o que estava acontecendo, preferia fingir que não era tão grave assim, porque não tinha afetado exatamente você, né? Eu imagino também, né, porque o antissemitismo também sempre foi muito forte nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, por exemplo, né, a gente quase foi aliado dos nazistas se não fosse a siderúrgica nacional. Eu não sei se isso ainda é canônico, porque o que a gente aprende na escola geralmente não é bem assim. Eu diria que assim, não é tão simples assim, tipo, não foi um fator só que fez com que o Vargas acabasse escolhendo um lado ou o outro, né? O fato dos Estados Unidos estarem aqui do lado pesou muito na nossa decisão de qual lado a gente ia apoiar na guerra. Quem que a gente ia tomar uma surra, né? Já que o papo é cartoon, o Zé Carioca, ele é criado nesse contexto também, numa época, né? uma viagem patrocinada pelo governo americano para política de boa vizinhança. Pantito, no México, o aviãozinho peruano, que eu não me lembro o nome, e o Zé Carioca são criados justamente para, com uma ajuda. Era um mercado na qual a Disney era muito popular, e esse desenho, o Pateta Gaúcho também, e aí são criados nessa ideia de trair simpatia para a causa americana. Uhum. Sim, com certeza. É muito louco, porque hoje, quando a gente vê o Zé Carioca, a gente não acha tão legal assim, né? Tipo, nossa, que representação boa do meu país. Eu acho do cacete, desculpa. Eu não consigo, cara. Eu não me agrada muito, assim. Eu olho e vejo tanto, né? Não sei, pra mim é bem agressivo. Poderia ser melhor, sabe? Tipo, nem é ruim. Poderia ser melhor. Mas aí requer um nível de estudo, de conhecimento de causa, de chegar aqui e ver como é que é o brasileiro mesmo, né? Mas é difícil, né? Então, eu acho que assim, o Zé Carioca original, ele de fato, ele é bem escroto. Mas eu acho que eu gosto dele porque o que acontece? Quando ele é esquecido, ninguém sabe que esse personagem existe fora do Brasil, tirando um e outro país. Mas aí no Brasil ele vai ganhar o roteiro de brasileiros por, sei lá, 30 anos fazendo os quadrinhos do Zé Carioca, e aí eles inserem ele no contexto, criam um bairro, uma mitologia, os amigos dele, etc. E aí ele ganha um contexto, sabe, brasileiro, escrito por brasileiros, dentro de uma... Aí acho que talvez
talvez isso ajude na minha simpatia. Sim, se desdobra e aí você tem algo mais do que aquilo ali. Pra mim, sim, claro, isso é entendível, assim. Ninguém quer te julgando, não, Igor. Fica tranquilo, cara. Fica tranquilo. Mentira, algumas pessoas podem estar te julgando. A gente não tá julgando. Desculpa, gente. As pessoas fazem isso, cara. É isso aí, cara. Sempre vai ter alguém julgando. Se você fala assim, não gosto de ninguém, fala, tem alguém te julgando, então fica tranquilo. Bem, temos aí Pernalonga, né? Diversos momentos em que o Pernalonga, ele gosta de se... Não sei se é um termo até correto, né? Transvestir, né? Ele gosta de assumir muitas personalidades. Muitas vezes você vai lidar ali com estereótipo, né? Então, assim, você vai ter também diversos momentos dele arranjando problemas com pessoas de outras etnias também. Então, existem diversos vídeos que hoje nem se passa mais por causa disso. E não apenas ele, né? O Toy Jerry, né? Aquela personagem da empregada doméstica que geralmente tá ali para dar uma sova de vassoura no cachorro, no gato e no rato. Hoje em dia, raramente ela aparece. E quando aparece, é muito... Tem até uma coisa interessante que eu tava vendo um vídeo daquela Lindsay Ellis. Não sei se alguém conhece aqui, mas ela é uma youtuber americana que, vez ou outra, ela tá fazendo esses vídeos pirula style, longuíssimos, de 40, 50 minutos, e às vezes ela vai analisando e contando um pouco dos bastidores de alguns filmes Disney e coisas nesse sentido, né? Muita coisa do entretenimento e questão de animação também, né? Ah, sim. E tem uma hora que ela fala desse contexto racial. Eu não lembro exatamente agora de qual filme. Se eu não me engano, Pocahontas, mas eu não tenho exatamente certeza. No qual ela fala que, obviamente, pra gente isso passa muito desapercebido porque a gente não tava lá. Mas, por exemplo, tinha uns VHS que eram vendidos do Tom e Jerry, que antes de começar o desenho, apareciam, meio que tinha uma mensagem, assim, explicando o contexto. Então não era meio que censurado, mas tinha uma pessoa que chegava e falava, ó, é isso que vocês vão assistir agora, ele fazia parte de um outro contexto, a gente entende que isso não tá representado de uma maneira correta e que, enfim, é isso que vocês estão assistindo, e aí passava o episódio, passava o desenho. A Whoopi Goldberg que dá essa mensagem no início do episódio do desenho. Então, assim, dá pra ver que existia uma preocupação com isso mesmo naquela época e que optava-se, às vezes, por não necessariamente cortar ou censurar ou banir, mas dar uma mensagem aí pro pessoal, né? Existia também esse tipo de coisa. Você está ouvindo Mundo Freak Confidencial. Agora saindo um pouquinho da questão racial, um dos desenhos problemáticos também, a gente vai falar um pouco do Tiny Toons. Eu não lembro de ter assistido esse episódio, na época que passava, mas eu vou perguntar aqui pra vocês, caso algum de vocês assistiam, que era um episódio, pra quem não sabe, o Tiny Toons era aquela versão da década de 90 dos filhos da galera do Pernalonga, do Patolino e coisa desse sentido, que era o Perninha, a Lilica e sua turma, que eles estudavam e tal, eram estudantes. E tem um episódio desse Tiny Toons, que é o Elephant Issues, de 91, que mostra muito dessa questão de você tinha um episódio em que o Perninha, ele tá sozinho em casa e dentro da geladeira dele tem uma cerveja gelada. Ele mostra pra galera que tava ali com ele, com o análogo ali do Patolino lá, que eu esqueci o nome, tem o do porquinho também, e eles vão lá e bebem, e acontece uma série de coisas que eles ficam bizarramente bêbados, e são crianças, são representados como crianças no desenho. E aí eles estão bêbados, e aí eles começam a fazer todo o estereótipo de bêbado do contemporâneo. Começa a dar em cima da mulher, começa a arranjar briga, pega um carro, morrem de carro, e no fim das contas é um episódio que é igual, é meio que no final é tipo, galera, não bebe, tá? Mas é tão bizarro você ver aqueles personagens fazendo tudo isso, que meio que a mensagem perde. A moral... A ideia é dar passar uma moral, né, no final. Tipo, gente, criancinhas não bebam álcool. Só que é totalmente errado a forma que eles foram contar isso, né? Tipo, crianças bebendo e dando errado. Legal, gente, parabéns. Sim. E morrendo. Morrendo, tipo, e aí? Eles fazem tudo que faz quando fica bêbado, assim, faz besteira, todos os estereótipos da época, não sei o quê, morre de carro, faz tudo isso que é normal, assim. Normal, crianças, tá tudo certo, gente, põe aí. Então, e eu até questiono um pouco essa questão o quanto que uma criança absorve isso realmente como negativo. Será que isso tá... Pra um adulto entender isso, ok, a gente sabe o que o episódio vai levando, né? Mas, sei lá, dentro do contexto com a criança assistindo, muitas vezes não tá nem aí pelo roteiro, o que vai, o ponto A, ponto B, levando a C. Muitas vezes eu só tá vendo cenas engraçadas, é o coisa que meu pai bebe, e tô vendo coisa engraçada, vou meter um golão dessa escola que meu pai tem aqui na geladeira e ver se acontece essas coisas. E daí eu vou poder andar de carro, né? Olha que legal. Exatamente e tal. Mas no geral, assim, o episódio ele tem um contexto bem negativo, né? Eles começam a feder, ficar sujos, né? Nenhuma garota quer ficar perto deles. É bem negativo o ponto de vista, né? Mas eu não sei, né? É bem forte. É um episódio que não se passa mais hoje em dia. Não aliás, como é da década de 90, esse não foi o único desenho. Existe uma série de... Cara, acho que os Simpsons tem um episódio assim também. É um episódio focado nos problemas do alcoolismo. E
mostrando de uma maneira bem... Apesar de ter as suas partes cômicas, etc., mas tentando mostrar de maneira bem negativa os efeitos do álcool e como a vida seria melhor com estando sóbrio, etc. e tal. Tem um outro desenho animado também que tem um episódio, assim, focado em alcoolismo, tentando mostrar como forma negativa, como todas as atitudes dos personagens enquanto alcoolizados são ruins pra ele e pras pessoas em volta. Não os Flintstones, né? Porque nos Flintstones eles faziam propaganda de cigarro e cerveja e foda-se, né? Mas isso há muito tempo, né? Voltando a Disney, a primeira aparição do Zé Carioca, ele dá uma cachaça e fala com todas as letras para o Donald. Toma aqui um charuto e fala assim, toma aqui, vai uma cachaçinha aí. Isso é uma coisa que o Igor gosta, é isso aí, esse estereótipo, isso aí. Isso aí, que brasileiro. Olha aí, ó. Tá vendo? Não pode, gente. E foi aí que eu comecei a fumar charuto e beber cachaça. Quem não, cara? Vamos lá. Tom e Jerry, tem vários desses episódios que são extremamente problemáticos. Assim, o Tom e Jerry, ele é um problema ao todo, porque ele atinge muita gente. É o tipo de coisa que quando a pessoa tava fazendo... Cara, que se tu for ver, assim, o nível de violência dos episódios, ele é muito alto, assim. Obviamente que eu adorava quando era criança, adoro até hoje, dentro do contexto, eu achei ele super engraçado, diversas coisas e tal. É meio bizarro o nível de violência que chega em dado momento. É bizarro alguns contextos. Então, por exemplo, tem um episódio aqui, um dos episódios também que você, em teoria, não deveria assistir, mas tá passando na TV brasileira, porque o Brasil também meio que pode tudo, né? Tá liberado. Mas, em teoria, a ideia é que não é pra tá passando, né? Teve um, por exemplo, em que começa com o Tom e o Jerry num trilho do trem, tipo, esperando o trem chegar. Eles estão deprê. E aí, tipo, começa uma parada meio hangover, tipo, um flashback de onde que eles chegaram até ali, que mostra que o Tom, ele se apaixonou por uma menina que tava passando na rua, e aí quer agradar ela de todas as formas, só que aí tem o outro gato que consegue sempre ser melhor que ele, se dar melhor e tal. Aí, o moral da história, o gato se deprime porque ele não consegue nada, ele vai se suicidar e fica no trem do trem esperando o trem. O Jerry, eu não lembro exatamente o contexto, ele tava tirando sarro do Tom, ou tava tentando tirar o Tom dali. Não, ele tava contando a história. Ah, verdade. Ele é o narrador da história. Exato. E aí, acontece no final do episódio o plot twist, que ele vê também a ratinha que ele era apaixonado, saindo com outro rato, aí os dois ficam juntos ali no trilho do trem, esperando, e acaba, quando vai fechando assim a tela, que acabou o episódio, vai fechando a tela com o barulho do trem vindo. Cara, esse episódio é muito mórbido. Cara, esse episódio também tá nos que estão gravados assim com um ferro quente na minha cabeça, e junto com o episódio da Revolução Francesa, cara. Que é um episódio que eu acho bizarro, cara. Que os dois são mosquiteiros, tá do lado do rei, o Jerry tá do lado de sei lá quem, junto com aquele outro ratinho cinza, e acho que eles não podem acordar o rei, ou qualquer coisa assim. E aí o Jerry vai tentar roubar comida, o Tom ficava defendendo, e luta de espada, até que no final dá tudo errado, e enfim, fazem maior barulho, o rei acorda e tal, e os ratos conseguem escapar com a comida. E você termina, e o rei fala, se ouvir um pio durante a noite, e faz aqui, passa a mão assim na garganta. E termina com os ratinhos com uma linguiça, né, comendo espetada na espada, comendo na rua, não sei o quê. E aí quando eles olham lá pra cima, tem uma colina com uma guilhotina, para a música, começa a rufar os tambores, e a guilhotina cai. E aí o ratinho menor olha assim pra câmera, guerra é guerra, Monsieur Gaton. Guerra é guerra. Continua indo embora comendo e cantando. Assim, pra um desenho como adulto, beleza, ok, dá pra entender a piada, a moral da coisa toda, né? Pra criança é meio sinistro mesmo, sei lá, não sei, realmente não sei, gente. Cara, o que eu acho engraçado é que alguns desses finais, a gente pensa, se você parar pensar no contexto de humor, esse, por exemplo, não tem humor, sabe? Não é uma piada, não vê a guilhotina caindo de um jeito engraçado. Eles param tudo que estão fazendo e você vê caindo e pá, e eita, morreu. E aí ele vira assim, pô, guerra é guerra, sabe? Tipo, dá de ombro e vai andando e... Cara, não teve contexto cômico. O suicídio também, sabe? Não sei o quê, e os dois param lá, vai vindo o trem atrás e tudo. Então, às vezes o punch é esse, tipo, às vezes você pela questão da quebra, eu tenho muito do humor, muito dessa quebra da expectativa. Às vezes, tipo assim, não é aquela coisa pra gargalhar, mas é aquela parada do, tipo, você vai pensar que os jatos vão ter algum tipo de senso de pena, ou tristeza, ou algo nesse sentido, quando ele vê, foda-se, eu tô aqui com o meu. E aí, beleza. Novamente, é uma piada de adulto. Muitas vezes, às vezes até a criança nem entendeu, porque, se eu não me engano, a imagem da colina é de longe. Não dá pra ver que é o gato que tá lá, né? Mas dentro do contexto do que tá rolando no episódio, você entende o que tá acontecendo, né? Por um adulto, acho que fica mais fácil de entender e tal. E é aquilo, né? Tipo, principalmente no início, eu imagino que as pessoas que estavam fazendo os desenhos estão fazendo também para eles mesmos, né? Então, tem muito de subtexto ali que é aquela coisa, gente tá fazendo um
negócio pra criança, mas tem adulto assistindo também. Vamos tentar fazer um meio termo aqui. E acho que, tipo, por ser antigo, por ser uma coisa nova de estar sendo feita, experimentada, se perde muito do que se pode fazer. Por exemplo, na crise da década de 80, 90 dos desenhos, você vai ter a Cartoon Network, que, assim, o pessoal fala, Cartoon Network é só desenho ruim, bom, mesmo na época da Hanna-Barbera. Então, meu filho, o Cartoon Network é a Hanna-Barbera. A Hanna-Barbera criou um canal de TV fechado chamado Cartoon Network, tá? Enfim. E aí, é uma dessas renovações, porque não se aceitava muito os desenhos como estava sendo, não estava muito popular. E aí começou uma explosão de criatividade, do tipo, cara, vamos ver até onde vai. E aí, se eu não me... Assim, eu assisti muito Cartoon Network na década de 90. Por um curto período, assim, né? Teve épocas que a família tava ruim de grana, não tinha TV a cabo, outras tinha, às vezes ia pra casa do primo, coisa nesse sentido. Então, às vezes, dava pra assistir o Cartoon, aí tinha sempre uma programação chamada Cartoons, que passava... Eu lembro até hoje, tipo, 7h30, 8h30 da noite, passava, assim, entre desenhos, entre Laboratório de Dexter e Johnny Bravo, coisas assim. E passava, geralmente, só pilotos de episódios de desenhos que nunca foram aceitos por Cartoons. Inclusive, alguns pilotos de desenhos que foram aceitos, tipo Meninas Superpoderosas e o próprio Coragem, o Cão Covarde. E você vai ver os episódios pilotos, dá pra ver que tem coisas muito sinistras ali pra uma criança, mas que a gente tava lidando na época com pessoas novas que eram apaixonadas por esses desenhos que a gente tá comentando aqui hoje, e que, galera, vamos fazer algo novo, vamos tentar. É época do Ren Stimp, né? É a vida de Roku, Rugrats, né? Poxa, o que é o Rugrats? Aquele episódio em que... Eu esqueci o nome do pai da família lá, do bebê principal, em que ele tá fazendo o chocolate às 3 da manhã. Bolo de chocolate às 3 da manhã. E aí a mulher acorda e fala, o que você tá fazendo? Você tá fazendo um bolo de chocolate às 3 da manhã e fala, pô, perdi o controle da minha vida. Isso é uma piada tão de adulto, cara, que a criança vai foda-se, né? Mas, tipo, hoje eu olho pra aquilo e eu falo, cara, eu te entendo... É isso aí, né? Cara, o episódio piloto do Coragem com o Covarde, ele é sinistríssimo. É o episódio da galinha alienígena, que mata todo mundo e transforma todo mundo enfim, come todo mundo, né? Mata mesmo. E aí depois, quando vai vir o desenho mesmo, é bem mais suavizado e coisas nesse sentido. Voltando pro Tom e Jerry, pra gente já também fechar, tem um episódio que pra mim, sério, eu vou admitir, quando era criança, eu não gostava desse episódio. Era meio traumático pra mim. Toda vez que aparecia, eu assistia porque criança, tu assiste o que tá passando na TV, foda-se, não vai desligar a TV. Mas é meio que eu lembro dessa sensação de não gostar. Que é o episódio que acho que é o Tom morre, e aí ele faz um contrato com um capeta que ele precisa matar o Jerry, ou fazer com que o Jerry perdoe ele em 24 horas, senão ele ia pro inferno. Vocês se lembram desse episódio? Cara, eu lembro desse episódio. Nossa. Cara, o final desse episódio é terrível, cara. Eu não lembro direito, mas é porque eu realmente não gostava muito de Tom e Jerry, assim. Eu normalmente fazia outra coisa quando tava passando Tom e Jerry, eu sempre achava meio chato. É que eu achava que não tinha história, sabe? Me deixava muito frustrada o fato de um desenho que não tinha história. Tipo, nunca acontecia nada, era sempre a mesma coisa. E daí, sei lá, morria o Tom e daí depois no outro ele tava vivo de novo. Isso me deixava muito frustrada, eu não conseguia gostar desse desenho. Só tu queria uma novela, né? Não queria um desenho da época. E é isso aí, era... eu gostava de desenho, tipo, os desenhos que tinha história, que as coisas... Não precisava nem ter uma sequência, mas os episódios tinham que ter meio que começo, meio e fim. O Tom e Jerry nunca tinha, assim. Realmente não tinha. Mas nesse episódio e tal, a questão é que, enfim, você tem essas 24 horas. E pra mim, sabe o que é o mais bizarro? Eu não gostava exatamente porque no fim o Tom ele vai pro inferno. Ponto. É isso. E é muito desesperador. Porque ele vai acabando o tempo e aparece o relógio. E aparece o anjinho, o São Pedro, falando, tá acabando o tempo. E o diabo, vou te pegar. E, cara, e não dá... Cara, é muito desesperador. E o pior foi que, como adulto, eu finalmente entendi uma piada que eu não entendia quando eu era moleque. Que em um momento tá o Tom lá no céu, antes dele ir pro inferno, ele tá conversando com o São Pedro, lá tá a porta do céu, ele fala que o Tom, foi muito cruel, é ele que faz, tem que pedir a assinatura lá do Jerry e tal. E aí, tem um momento que aparece uns gatinhos entrando no céu, que é o céu dos gatinhos, e aparece uma sacola de pano amarrada, molhada, e aí sai 3 gatinhos filhotes lá de dentro. E aí o São Pedro olha e faz... O pessoal faz cada coisa hoje em dia. E eu nunca tinha entendido o que isso significava. Quando eu entendi que isso era que provavelmente alguém matou os gatinhos afogados porque não queria cuidar dos gatinhos, sério, eu fiquei com muito mais raiva desse episódio. Até hoje. Eu acho que eu não consigo mais ver esse episódio, cara. Essa é outra das paradas que... Cara, pior que isso não é nem piada, né, cara? Ele tá lá e tá... Acho que é uma crítica, né? Meio que uma crítica social e tal, que é horrível, realmente, né? Sim. Tanto que o anjo que tá dando a entrada, ele olha com cara de, meu Deus, sabe? Quem faz uma
coisa dessa. Exato, né? Exato. Eu acho que nessa parte era quase a parte educativa do episódio, né? De mensagem de contra a crueldade dos Com animais. os animais. Mas não sei, eu não entendi na época. Acho que eu fui igual o Andrei. Tipo, eu não entendi que era alguém que matou os gatinhos. Tipo, que é um momento tão rapidinho e a gente é tão pequeno quando passou, sei lá, a primeira vez. E passou, sabe? E aí, só depois de adulta mesmo olhar. E ele fala, o São Pedro lá, o anjo, sei lá, fala diretamente com a câmera, né? Tipo, as pessoas estão muito ruins. Aí você fica, alguém matou esses gatos. Como assim? E pra depois desenrolar. O episódio nessa de aparecer o diabo toda hora e o tempo é bem ruim mesmo. Esse episódio eu odeio ele. Bem, momentos finais, pontos finais aí. Alguém quer adicionar mais alguma coisa antes de a gente encerrar? Cara, eu acho engraçado a virada que a gente deu em termos de desenho animado, que quando a TV a cabo surge e ela assume esse papel de ser a maior desenvolvedora de desenhos animados, você tem esse, digamos assim, esse momento de libertação em que os animadores conseguem atirar de fato, não precisam agradar todo mundo, podem fazer desenhos de nicho, com mensagens com desenhos com temática cada vez mais maduras, etc. E hoje em dia você tem aí, né, tipo, BoJack Horseman, sabe, desenho super existencialista, Rick and Morty, com, cara, crueldades absurdas, mas já voltados para um outro público, dentro de um outro contexto, etc. Mas é engraçado ver como nos últimos 15 anos, talvez 20 anos, o Cartoon Network, ele acho que foi um grande ponto de virada, né, de experimentação. Sim. Porque no momento que o desenho ele pode ficar fechado, e não precisa para distribuição de massa, não tem mais essa dependência do anunciante, tipo na Coca-Cola da vida. Passa a ser algo bem mais focado em termos de anunciante, gera uma liberdade e o desenho acabou tudo que a gente olhava como bizarro pro desenho, justamente por ele ser para um público massivo, hoje em dia, tranquilão, aceito, e você tem coisa até muito pior rolando se você olhar em contexto. Sim. Eu vou dizer que desenhos para adultos, eles não são, por exemplo, você citou o BoJack Horseman, hoje, mas se você for lembrar, Simpsons é a década de 90, né? E até antes, década de 80, tinha ainda algumas experimentações, coisas que são bem mais obscuras, principalmente porque não chegava aqui no Brasil, né? Eu acho que desenho pra adulto meio que nunca parou de ter. Até porque é interessante que o desenho animado não surge, né? Lá atrás ele não era uma coisa de criança. Até se a gente tava falando da coisa do cinema e tal, ele não era uma coisa voltada necessariamente para o público infantil. Lá nos anos 40, lá nos anos 50, já tá mais pra isso. Mas o desenho animado, ele surge como mais uma técnica de cinema. Assim como hoje a gente tem cinema 3D e outras técnicas, né? Ele não era necessariamente uma coisa... Sim. Um tipo de mídia para criança. E mesmo quando ele vai passar, tipo, boa parte desses... Mesmo esses proibidos que a gente falou, eles não eram necessariamente só voltados pro público infantil, eles eram assistidos por todos no cinema, né? É porque também tem que lembrar que o Brasil acaba se tornando também um grande filtro, porque se a gente for levar em conta, pouca coisa foi produzida aqui com relação a desenho animado. Tem uma coisa ou outra de Sítio Pica-Pau Amarelo, Turma da Mônica, que é até bem antiguinho, mas vamos lembrar que o pessoal compra desenho daqui pra passar aqui pra criançada, né? Então eu imagino que eles estão comprando desenho pra vender boneco e brinquedo capitalizar em cima, então é muito dessa lógica, então eu acredito que também, além de tudo, tem esse filtro, né, tipo, só o que vem pra cá é infantil, mas lá também era feito alguma coisa pra adultos, sim, é que hoje eu acredito que tá muito mais interessante. Por exemplo, tem muita gente que fala, poxa, na minha infância era melhor e tal, e assim, eu acho até um pouco chato essa questão toda, que é uma galera que fica muito presa ao passado e tal, e eu sempre aceitei muito coisas novas, eu sempre busquei muito coisas novas, eu sou apaixonado pelos desenhos que passam hoje em dia, principalmente por ver que, por exemplo, o que você cobrava, Tupá, na época que você assistia Tom e Jerry, hoje tem nos desenhos, né? Que é aquela coisa mais serializada. Você pode até assistir um episódio ou outro fora da cronologia, porque os episódios eles são fechadinhos, mas se você coloca no todo, eles vão desenvolvendo mesmo que homeopaticamente uma história, né? Acontece ali um desenvolvimento de personagens. Se você for pegar a Hora da Aventura, Steven Universe, que eu sou apaixonado e tal. Hoje em dia, se bebeu muita coisa, tipo, você não trata mais a criança feito um retardado, né? Você vê aquilo como um público capaz de assimilar uma história. Tudo bem, não precisa ser uma história exatamente complexa pra caramba, né? Mas não precisa ser uma novela das 8, mas que também não é nem um pouco complexa. Uma criança, às vezes, pode ser complexa. Mas que, poxa, hoje em dia tem muita coisa legal sendo desenvolvida. E isso é bom, porque você tem uma miríade, uma pluralidade de ideias sendo colocadas ali pra todas as idades, todos os gostos, né? E você não subestima ninguém. E é engraçado, também tem uma questão do cultural que a gente tá falando muito aqui do Ocidente, mas majoritariamente da produção americana de desenhos,
Mas quando a gente analisa a produção oriental, cara, tipo, essa questão do arcos complexos, desenhos serializados, a introdução de tópicos adultos ou introdução de violência, etc, sabe? Cenas violentas, entre outras coisas, obviamente, contexto cultural completamente diferente do nosso, mas é engraçado como você já tem isso, até para públicos infantil, você tem, apesar de você ter desenho para todos os públicos, você tem desenho com uma pegada muito diferente e com uma linguagem com continuidade, coisa que o nosso desenho não tinha. Então, você vê aí a diferença, entre outros, né? Você tem também dá pra fazer um programa só sobre, cara, os desenhos soviéticos. Sim. Ah, com certeza. Né? Que tem toda uma linguagem própria, um estilo próprio, que é justamente para contrabalancear a linguagem do desenho americano. Então, a maneira de contar a história é totalmente diferente. Então, daí a gente vê como, quando a gente julga, mas isso aqui não é ou não é apropriado para criança, a gente passando desse filtro cultural das Américas que foi alimentada a partir da produção de um país só. Mas quando a gente vê como é que o resto do mundo tratou seus próprios desenhos e toda a sua produção voltada para criança, e a gente vê valores diferentes e o que é aceitável é bastante diferente. Sim. Eu acho interessante, tipo, ver a evolução do desenho a partir do Pica-Pau. Tipo, a gente não falou dos desenhos bizarros, entrou o Pica-Pau, mas o primeiro Pica-Pau, ele é maluco e totalmente racista, etc. Tem vários pontos de episódios nesse sentido. E você vai acompanhando a evolução do personagem, você vai vendo que foi evoluindo ao longo do tempo, né? Socialmente se adaptando. E hoje em dia é toda uma historinha mais pautada e tal, de começo, meio, fim, desenvolvimento melhor e tal. Não tem as maluquices que tinha no início, mas mesmo assim é um ótimo desenho, sabe? E achou o público dele, que era o público infantil. O primeiro lá atrás, daquele com as perninhas listradas, não era um público infantil. Ele bebia, ele fumava, ele andava de carro, maluco e tal. E aí foi adaptando. Eu acho que tem que entender que o desenho tá nessa. Esses que a gente analisou antigos são de outra época e hoje tem desenhos maravilhosos de várias outras formas e contextos, etc. Exatamente. Então, gostaria de encerrar aqui o nosso episódio do Mundo Freak Confidencial, agradecer a todos vocês que estão escutando e a vocês que chegaram até aqui nesse desenho maravilhoso chamado Mundo Freak. E gostaria de agradecer muitíssimo a participação da Tupá. Tupá, você tem algum jabex pra fazer? Ah, então, tem, sei lá, ouçam sempre o Mundo Freak. Yay, não precisa fazer esse. E se vocês quiserem me ouvir falando de coisas mais de ciência, etc., eu também tô sempre lá no Dragões de Garagem, que é um podcast que fala de ciências. Então, só me ouvir por lá. E o Ponto G vai voltar em breve, então também fiquem ligados. E muito obrigado também, Mari. Onde é que a gente se encontra? Então, eu tenho um podcast chamado Mileniados e um chamado Marinadas e tá no Spotify, vocês podem me ouvir lá, se vocês quiserem. Show de bola. Temos aqui também, Igor, por favor, muito obrigado. Deixa aí seu jabá, sua mensagem final pro ouvinte. Obrigado a você pelo convite e sobre o tema, cara, eu sou apaixonado por desenho animado, então adorei conversar sobre o assunto. E Jabex, sim, eu tenho já ia falar que não, acabei de lançar um canal, traí o movimento dos podcasters e migrei pro YouTube e linchado na rua. Procura lá youtube.com/luzcamerapixels. Então todo mês a gente tenta fazer um ensaio em vídeo bastante aprofundado sobre cultura em geral, filmes ou música, literatura. O primeiro vídeo tá no ar, dá lá uma olhada e é isso. Sim, e inclusive vou deixar aqui a recomendação porque eu assisti o primeiro episódio que foi vocês explicando um pouco do Cyberpunk e cara, que incrível você ver os aspectos assim do que estava acontecendo na sociedade. Faz muito mais sentido imaginar como o Cyberpunk saiu dali, né? Que a ficção científica nada mais é do que você projetar pro futuro que tá acontecendo hoje. Então é isso aí, achei do caralho esse episódio, vou deixar aí no post aí pro pessoal assistir. Valeu. Então é isso, gente, muito obrigado. Vamos pro momento de contatos imediatos e aquilo. Não olhe para trás. Gente, rapidão, entrou um morcego aqui em casa, eu vou só tirar ele, eu já volto, tá? Caralho. Meu Deus. E ele tá, tipo, voando em volta de mim. Eu tô tipo, ai meu Deus, faz silêncio pra não atrapalhar o podcast. Eu vou só tirar ele, já volto. Calma pra falar, tem uns morcegos aqui. É rapidão. Olha aí, ó. É Brasília e seus mistérios. Agora um cara, isso descia muito quando eu morava no Rio. Sério? Nossa, nunca... Tinha muito morcego na minha... Tipo, passando pela minha casa, mas nunca chegou a entrar nada.
Eu tinha um que tinha que Nossa, fechar a já janela morei toda no- noite da cozinha, senão ele roubava as frutas da cozinha. Nossa, que safado. Oi? Parou. Alô? Olá, desculpem. O morcego tá no banheiro. Aí eu abri a janela e fechei a porta do banheiro e vamos. Se tudo der certo, ele resolve ir embora. Torceremos. Ele vai achar o caminho. Vai achar o caminho. Até porque aqui em casa as duas gatas apareceram. De repente estão as duas aqui. Daí morcego voando com gato tentando pegar é mais trabalho ainda. Olha aí, tem que treinar esse gato melhor, Tupá. Não, eu não quero que o gato pegue o morcego. Ah, não? Por quê? Não, porque o morcego pode É doença. transmitir raiva. Ah, então. Aí fica sem morcego e sem gato. Sacanagem. Que horror. Filho da puta. Sem contar que a gata vai pegar o morcego, vai matar o morcego, aí quem que vai ter que limpar tudo? É. Então, Muito lógico. melhor só espantar o morcego, é bem melhor. Coloca o morcego pra fora, onde ele tá lá morando feliz na casa dele. Em teoria ele tava tentando invadir tua casa, mas ok. Não sei se você vai ficar feliz. Mas eu construí a casa onde? No lugar dele. Então, quem que tá errado nessa história? Você. Tadá! É verdade, culpa é se você. mude. Ah, a gente convive, mas não vou matar o morcego. mundofreak.com.br